Olá, caro estudante da Teologia Bíblica. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu sou o pastor Wilson Faraço e estarei junto com cada aluno, cada aluna, estudando este importante assunto, este importante tema, que é o tema da teologia bíblica. Estou certo de que Deus ele tem algo muito especial para nós em cada uma de nossas aulas. Eu estou me doutorando em teologia bíblica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e me sinto muito feliz de poder compartilhar deste assunto tão amplo, profundo e que certamente irá trazer a nós melhor compreensão acerca da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Convido você a ter em suas mãos um texto da palavra de Deus, um exemplar bíblico e também um caderno de anotações, para que você possa ir anotando os insights, as ideias e, claro, não temos pretensão de esgotar os assuntos que iremos aqui abordar, mas certamente esses assuntos eles abrirão muitas portas, muitas reflexões, e você poderá avançar com este estudo tão rico e tão diversificado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu já lhe convido a pedir a Deus que Deus traga sobre nós iluminação. Que a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas na exposição desta nossa aula tão importante e rica. Eu quero lhe convidar a pensar um pouco introdutoriamente sobre este tema, teologia bíblica com base nas epístolas universais. E quando eu falo sobre o estudo da Sagrada Escritura, é preciso termos em mente pelo menos alguns conceitos. O primeiro deles, neste caso, nós estamos dentro do segundo volume da nossa Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. E quando você abre a Bíblia Sagrada nesse segundo volume, você encontrará uma coleção riquíssima e diversificada de textos. São documentos que começaram a ser escritos ali na segunda metade do primeiro século e finalizou-se sua escrita no final deste primeiro século. Portanto, ali os 50 últimos anos deste primeiro século da Igreja. Nós temos as escritas destes que configuram como os escritores. Ao todo, na Bíblia Sagrada, temos 40 escritores catalogados. O número pode ser ainda maior, já que temos textos que não sabemos quem é o seu escritor. Mas no Novo Testamento nós temos 9 escritores. E esses escritores, eles receberam de Deus inspiração. A Bíblia, ela é a nossa única fonte de fé e prática. E esses escritores, eles foram selecionados por Deus para receberem a inspiração. Por isso são escritos divinamente inspirados. Aqui está a dupla natureza da Escritura. Natureza divina, pois é palavra de Deus, e também a natureza humana, já que Deus se utilizou de seres humanos. Então, é uma escrita dentro de uma revelação divina, dentro de uma inspiração divina, e que chegou a nós por meio daqueles homens de Deus, separados, inspirados, para trazer a nós esta comunicação divina. Por isso, estes textos eles são chamados de textos canônicos, isso desde o seu começo, já que esses textos eles têm natureza inerrante. Trata-se da inerrância da Escritura Sagrada. A Sagrada Escritura ela não tem erro em seus autógrafos. Veja que acreditamos na inspiração verbal e plenária das Escrituras, ou seja, todas as ideias, tudo o que está registrado na Sagrada Escritura não tem erro. Assim, nós estamos diante de documentos inspirados.
E estas nossas aulas, elas buscarão compreender sobre a teologia bíblica que chega a nós por meio desta escrita. Em nosso segundo slide, eu ponho aqui os objetivos deste estudo. Então, o estudo que nos propomos a fazer, ele visa ampliar o conhecimento bíblico teológico e aprofundar a fé e prática cristãs. Então, claro que dentro de seu limite de uma videoaula e do tempo que está proposto para cada uma delas, nós buscaremos ampliar o conhecimento bíblico teológico acerca de importantes temas que estão inseridos nesta primeira parte do estudo, nas epístolas universais. E buscaremos explorar esses temas neotestamentários, né? E o que se espera? Se espera cultivar uma apreciação mais profunda em cada um de nós, que estes importantes assuntos traga a nós um desejo maior de conhecer sobre a soberania, a justiça, a misericórdia de Deus, bem como possa ser também como um chamado a todos nós acerca da santidade, do serviço e do testemunho em nosso tempo, que transforme a nossa forma de pensar e que nos leve para um serviço, um testemunho mais fiel dentro deste tempo, né, a nossa vida contemporânea, pois certamente nós poderemos impactar vidas de outras pessoas. Então aí está o objetivo desta nossa aula. Falar sobre o estudo bíblico-teológico, é importante que tenhamos a compreensão de que estamos a buscar por temas centrais. A teologia bíblica, ela não tem o foco em fazer uma contemplação ampla de cada volume, não é, da Bíblia Sagrada. Isso fica para as disciplinas de panorama bíblico ou de bibliologia, e também não tem ali o foco em sistematizar um assunto, um tema, pois isso ficaria para a teologia sistemática. O que se tem em teologia bíblica é uma investigação mais cirúrgica de temas que são encontrados nestas obras que nós veremos aí, com foco particular, né, de moldar uma compreensão acerca da vida cristã e esperança futura. Basicamente são esses dois pilares que trabalharemos quando estudarmos epístolas universais, e chegaremos também ao estudo do Apocalipse, e dentro dessas epístolas nós temos essas duas grandes colunas, não é? A compreensão sobre a vida cristã, que ali está por ser fundamentada nesses textos ou nesses temas, e também o que se espera acerca do futuro. Então, na verdade, é vida presente e vida futura, expectativa futura. Também é importante que nós tenhamos claro, já de início nesta videoaula, como abordaremos esses temas, né? De que forma, ou seja, que metodologia nós utilizaremos. E eu busquei dentro do estudo bíblico-teológico, ou da exegese, ou do método científico, três importantes passos que nós utilizaremos até para sermos bastante objetivos em cada um desses temas e explorarmos dentro do que nos é proposto, e também dentro daquilo que temos de limites de tempo e de configuração de uma videoaula, analisarmos a análise linguística, a interpretação contextual e a síntese teológica. Então esse é o tripé que utilizaremos como metodologia. Faremos uma análise linguística, eu vou abrir daqui a pouco para entendermos cada um desses três passos. Falaremos sobre a interpretação contextual e a síntese teológica. Eu creio que, seguindo estes três passos, isso irá nos permitir capturar o significado original desses textos,
quando então olharmos para essa análise linguística, também suas implicações, não é, para a fé e para a prática contemporânea, já que também estaremos trabalhando a interpretação contextual e uma síntese teológica. Então vamos seguindo. Vamos aqui começar a falar sobre esses 3 passos que nós teremos doravante para estudarmos cada tema que vai ou que irá surgir dentro deste caminho das epístolas universais e também chegaremos ao Apocalipse. Primeiro falar sobre a análise linguística, o que vem a ser uma análise linguística. Então, quando eu falo sobre este método, eu estou falando que nós iremos investigar as palavras e frases, claro que palavra-chave e frases-chave, que estão ali naquele texto. E qual é a busca? A busca é trazer o significado no idioma original. Isso porque, ao longo do tempo, esta palavra ela pode ter sofrido aí modificações, tanto em seu sentido quanto em seu uso, ou seja, etimologicamente ela teve uma origem, um sentido, e com o passar do tempo isso se alterou. Também possa ser que o campo semântico, tanto original, seja bastante amplo, e por conta disso a utilização dessa palavra em outras frases, em outros campos semânticos possa sofrer alterações. Por isso é importante a análise linguística. Nada mais é, então, do que um exame minucioso da palavra ou frase, né, etimologicamente falando ou semanticamente falando, para compreender, então, estas nuances que tem, ou a riqueza que há nessa linguagem bíblica. E claro que temos em mente evitar maus entendidos, o que é muito comum com leituras superficiais, não é? E até mesmo traduções aí imprecisas. Esse será o nosso primeiro passo em cada um dos temas que nós encontrarmos. Então, você, estudante desta aula, você então terá este como seu primeiro passo, compreendermos uma análise linguística da palavra ou da frase que nós estaremos utilizando. Bom, o segundo passo que nós teremos está aí na tela para você. Nós então trabalharemos a interpretação contextual. E o que queremos dizer quando falamos sobre a interpretação contextual? Estamos dizendo que o segundo passo que daremos será olhar para o contexto histórico, cultural e literário. Então, primeiro vamos enxergar ali a palavra, e eu estou sendo bastante metódico nesta primeira aula para que o caro aluno ou aluna, estudante, tenha bem certo qual será cada passo e como nós estamos forrando essa estrada onde iremos caminhar. Então, inicialmente, teremos uma investigação ali na língua original, na palavra que está sendo utilizada para a formação da ideia, e depois nós então teremos esta interpretação contextual, olhar para o contexto histórico, cultural e literário. Isso porque, fazendo assim, nós teremos ali como apreciar a relevância e o poder do texto em seu próprio tempo, ou seja, qual a intenção do autor, qual era de fato a comunicação que ele queria se expressar para aquela comunidade original, para aqueles destinatários originais. E claro que fazendo assim, teremos como poder servir, após a compreensão real do assunto, não é? Poder servir ao nosso contexto atual, aplicando essas verdades, esses ensinamentos. Então aqui está o segundo passo que nós daremos na direção de compreendermos estes importantes temas que nós estamos aqui por trabalhar. Então, chegaremos ao nosso terceiro tema. O terceiro tema que iremos buscar aqui estudar é o que estou chamando de síntese teológica. Esse será o nosso terceiro e último passo. Então, por fim,
integramos uma síntese teológica buscando compreender os temas explorados. Nesta fase, ou nesse passo importante, que é o terceiro passo, nós então buscaremos que esses textos eles tragam a teologia, tragam o sentido doutrinário, né, teológico, e também analisaremos como esses temas se encaixam na história da salvação e como eles informam, trazem informação para nós de uma compreensão sobre Deus, né? Uma compreensão de Deus, da humanidade e do propósito divino para o mundo. Então, ou seja, quais são essas verdades? O que é que comunica esses textos após nós o estudá-lo, né? Então, o que é que esse texto vai nos mostrar, vai trazer para nós de compreensão? Eu espero que a cada passo que nós dermos, você estudante começará a pensar também de uma forma um pouco mais metodológica ao olhar para a Sagrada Escritura, sempre, claro, na busca do sentido original daquele texto, do sentido que de fato aquele escritor, aquele escritor sagrado, ele intencionalizou, ou seja, a intenção que ele teve na hora de passar aquela mensagem. É importante ainda nós tratarmos de mais um assunto que, vez por outra, se fala, mas não se tem uma compreensão. Na verdade, são dois assuntos que eu trago como um conceito, porque estarei utilizando ele ao longo de nosso estudo. O primeiro deles é quando nós falarmos sobre tema teológico, não é? Estamos tratando temas teológicos. Então, o que significa dizer isto? Parece um pouco óbvio, mas creio que seja importante trazer um nivelamento e uma compreensão a todos. Quando se fala de um tema teológico, nós estamos nos referindo à ideia central ou a um conceito que é explorado dentro dos textos bíblicos. Então, é um assunto que surge, uma ideia central, e que essa ideia central depois ela vai se florescendo, né, tanto dentro de textos bíblicos como discussões teológicas, porque também utilizamos temas teológicos dentro do campo do estudo teológico. Então, esses temas, ele atua como um tópico de estudo. Então, nós iremos pontuar alguns tópicos, pontuar alguns temas, né, que recebemos por meio da Escritura ou até mesmo por meio da tradição religiosa, teologia. E esses tópicos ou esses temas, eles estão para nós oferecendo insights espirituais fundamentais. E com base nestes temas é que temos aí formulações, né, de doutrinas, práticas litúrgicas, orientações éticas para a nossa comunidade de fé. Então é importante pensar no tema teológico como essa ideia central. Então, quando buscarmos um tema ou apresentarmos um tema, nós, claro, estamos a partir deste tema buscando a formulação das doutrinas, dos ensinos, da prática que devemos ter a partir da luz daquele estudo. Um outro ponto importante, também citarei ao longo do estudo, é quanto à questão do locus teológico. O que vem a ser este locus teológico? E como o próprio nome sugere aí, essa ideia de lugar teológico. O que vem a ser lugar? Literalmente é isso, lugar teológico, né? Trata-se então de aspecto específico da teologia cristã, tratar alguns assuntos como lugar teológico. E esse termo ele é usado principalmente no contexto da teologia sistemática, mas nós utilizaremos aqui também, para se referir a uma categoria, uma divisão específica dentro de um sistema teológico ou doutrinário. Alguns temas, por exemplo, que surgirão, dando um exemplo, o tema da salvação. Bom, eu tenho o tema da salvação, mas ele está dentro de um lugar teológico. Está dentro da soteriologia, né, o estudo da salvação. Então, embora eu esteja olhando para um tema dentro de uma carta ou dentro de um pensamento de um escritor, esse tema ele é muito mais amplo. Ele envolve toda uma sistematização dentro do campo bíblico teológico. Então, eu preciso compreender o tema
e, claro, que também ter uma noção ampla do estudo deste tema, né, do campo teológico, do lugar teológico que ele está inserido. Então, essas categorias, né, de lugares teológicos, o lugar teológico, organizam então a teologia de uma maneira sistemática, permitindo que então os teólogos e estudiosos abordem de forma abrangente a doutrina cristã. Então, muitas vezes vamos trabalhar lá uma questão prática de um escritor que ele está dentro de um lugar teológico, um campo teológico muito mais vasto, e é importante que o aluno, a aluna, o estudante, ele tenha isso também claro em sua mente. E para nós começarmos a pensar aí já no final desta primeira aula, que estou tratando como uma introdução ao estudo bíblico teológico, nós temos também esta compreensão final de como utilizaremos os métodos, cumprindo os objetivos já apresentados, dentro desses dois conceitos de tema e lugar teológico. Então, clarificando um pouco melhor, enquanto os temas teológicos podem ser vistos como fios entrelaçando-se, interagindo em diferentes partes da Escritura e tradição, o locus teológico, ou os lugares teológicos, são como os capítulos de um livro de teologia, cada um dedicado a examinar em profundidade um aspecto particular da fé. Então, o lugar teológico mais amplo, o tema teológico mais específico, porém ambos são fundamentais para a teologia cristã e ajuda-nos a explorar, entender e aplicar os ensinamentos e verdades da fé bíblica. Assim sendo, creio que, como uma introdução ao estudo da teologia bíblica, já temos claro o que iremos estudar. Esta que é a nossa primeira aula, considerou apresentar o estudo que estamos por fazer, trazer os objetivos, apresentar a metodologia, trazer uma compreensão acerca de temas e de lugares que iremos percorrer ao longo de nosso estudo. Que Deus em Cristo lhe abençoe profundamente no estudo da palavra de Deus, e quero desejar que você cresça à medida que você vá avançando dentro desses estudos. Que Cristo continue abençoando as nossas vidas, e aguardo você avançando, dando cada vez mais passos na direção da compreensão da Sagrada Escritura. Deus lhe abençoe e até a nossa próxima aula, querendo Deus.